pessoal, vamos continuar? Fazendo nossa revisão das nossas primeiras aulas, do nosso conteúdo de direito previdenciário, vamos olhar agora uma questão feita para o INSS 2014, tá? Essa questão é extremamente importante, que ela vai pedir para você a condição de segurado facultativo. E nesse exato momento nós vamos encontrar um confronto entre a Lei 8.213, que define segurado facultativo aquele a partir de 14 anos, e o decreto número 3.048, que rege realmente o INSS. Esse decreto determina que o segurado facultativo é a partir de 16 anos. É muito comum todos os professores falarem 16 anos. Tá? É muito comum vocês estarem fazendo curso, quem já fez outras videoaulas ou quem assistiu aula presencial, realmente se falar 16 anos, porque é o que é praticado pelo INSS. Mas eu estou pedindo para vocês praticar a letra da lei. Vamos para a questão? Joga aí no quadro. Repare, regime geral da Previdência, nos termos da Lei 8.212/1, reconhece como segurado facultativo. Repare, as alternativas aí pra gente. Primeira alternativa aí, ao maior de 16 anos de idade, que se filiar ao regime geral da Previdência mediante contribuição. Ao maior de 18 anos, mesma regra, ao maior de 14 anos de idade, que se filiar ao regime geral da Previdência mediante contribuição. E aquele que, independente da idade, se filiar ao regime geral da Previdência, e aí, maior de 12 anos. Bem, vamos excluir pra gente aí, tá, a letra B, a letra D e a letra E. Vamos trabalhar na A e na C. A A e a C poderia estar correta, mas você repare que além de eu pedir para você marcar a letra da lei, a questão também pediu, de acordo com o que está escrito em cima no tópico, repare, ele pediu de acordo com a Lei 8.212. Então, apesar de você saber que a Previdência pratica a partir dos 16 anos, que seria a resposta letra A, volta na tela pra gente, a letra A, maior de 16 anos, para mim, a resposta, de acordo com a Lei 8.212, será a partir de 14 anos e o gabarito confere, tá, com a letra da lei, não há de se questionar, ele pediu o número da lei e pediu a resposta. A resposta pra gente seria a letra C pra gente aí. Então, por conta disso, tá, destaquei para vocês duas observações aí, tá? Letra C pra gente, o maior de 14 anos de idade, que se filiar ao regime geral da Previdência Social mediante contribuição. A banca encontrou a resposta certa, tá joia? Já que ele deixou bem claro, 8.212, artigo 13, é segurado facultativo, o maior de 14 anos, que se filiar ao regime geral da Previdência Social mediante a contribuição, desde que não incluir no disposto do artigo 11, por exemplo, se ele seja um empregado. Nesse caso é para quem se encontra na condição de segurado facultativo. Ou seja, completou aí 14 anos, se dirige à agência da Previdência Social pela letra da Lei 8.212, tira seu cartão, faz sua filiação, efetua o pagamento, está feita a sua inscrição, você é um segurado e um segurado facultativo. Tá? Depois de 180 contribuições, já gozará de benefícios até mesmo com aposentadoria por idade. Claro, quando completar os 65 anos de idade, mais as 180 contribuições. Mas quanto mais cedo contribuir, melhor. Além de, a partir desse momento, estar segurado, não é? Já contar de benefícios. Por exemplo, se vinha falecer, sua mãe já terá direito, no caso, se ela comprovar a dependência, uma pensão por morte. Caso você já tenha uma filha aos 14 anos de idade, olha que interessante, você venha falecer, você garante para ela uma pensão por morte, porque a partir dos 14 anos você já era um segurado. Então, outro ponto bacana pra gente, eu destaquei também o comentário da alternativa da letra A, tá? A maior de 16 anos de idade, que filiar ao regime. Mas lembro, olha o que diz a lei, o decreto 3.048, é segurado facultativo maior de 16 anos de idade, que se filiar ao regime geral da Previdência Social mediante contribuição na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que se encontre como segurado obrigatório da Previdência Social. Mas nesse caso, o edital pediu para você a letra da lei, a questão pediu para você a letra da lei 8.212, não há de questionar, então você vai marcar para a gente a partir de 14 anos de idade. Vamos a outro ponto? Olha só, outra questão para a gente aí, também em 2014, FUNRIO, área de analista. Analista significa informação sobre o tema de reabilitação profissional. Bem, reabilitação profissional nós vimos no nosso curso, né, finalzinho da nossa aula, nós sabemos que a reabilitação é um benefício que é dado tanto aos dependentes como aos segurados. Então você que se encontra hoje aposentado por invalidez como segurado, poderá ser submetido a uma reabilitação profissional.
Durante essa reabilitação profissional, você não pode sofrer transfusão, não ser obrigado a fazer uma transfusão de sangue, muito bem ser obrigado a fazer uma cirurgia. O INSS pode oferecer? Pode, mas é de critério seu facultativo fazer, você não pode ser obrigado. Nesse caso, você pode passar pela reabilitação. A reabilitação você é obrigado desde que não envolva transfusão e nem cirurgia. E olha que interessante, o que determina pra gente a questão aí? Vamos lá? Bem, ele pediu para você julgar os itens que estão aí na tela, então vamos dar uma olhada aí na tela pra gente. Haverá fornecimento de aparelhos e próteses, órteses e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação socioprofissional. Bacana. Tá? Vamos dar uma olhada mais aí. Olha que interessante. Haverá a reparação e a substituição dos aparelhos mencionados na lei, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário. Essa aí está ótima. Será efetuado transporte de acidente de trabalho quando necessário. Também é letra da lei. 4. Não será concedido no caso de habilitação e reabilitação auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio beneficiário. Claro que não, o item está erradíssimo. Bem, concluído o processo de habilitação e reabilitação social, o profissional da Previdência Social emitirá certificado individual indicando a atividade que poderão ser exercidas pelo beneficiário, impedindo que esse exerça outra atividade para a qual se capacitar. O item está para a gente errado, para a gente por conta impedindo. Por conta disso, né, vamos marcar aí para a gente aí, olha só, quantas dessas informações estão processando? Apenas a segunda e a quarta, segunda e a quinta, terceira e a quinta. Bem, nós gostamos da primeira e da terceira alternativa, então nós vamos marcar aí pra gente aí com a resposta letra D. Repare que eu trouxe a letra da lei para vocês aí no quadro, olha só. Olha, bacana, habilitação e reabilitação profissional deverão proporcionar ao beneficiário incapacidade parcial ou total para o trabalho. As pessoas portadoras de deficiência, meio para a redução, a readaptação ou adaptação profissional, social indicados para participar no mercado de trabalho no contexto que vier. Parágrafo único, a reabilitação profissional compreende fornecimento de aparelhos, olha só como está no inciso 1 para gente, próteses, perfeito, órteses, instrumentos, auxílios para a locomoção, quanto à perda da sua redução, capacidade funcional, poder ser atenuada por seu uso. Inciso 1 da questão que estava certo. E a reparação e substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrências estranhas à vontade do beneficiário. Transporte, o inciso 3, transporte do acidente do trabalho para quando necessário. Artigo 90. A prestação que se trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados, na medida da possibilidade do órgão da Previdência. Será concedido, artigo 91, será concedido no caso de habilitação e reabilitação profissional para tratamento e exame fora do domicílio. Beneficiário conforme dispuser a lei. Lá estava dizendo proibido fora do domicílio. E, concluindo, o processo de reabilitação ou reabilitação social profissional, então de habilitação e reabilitação profissional de Previdência Social, emitirá certificado individual indicando a atividade que poderão ser exercidos pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça atividade na qual seja capaz. Então, por conta disso, não é? Vamos analisar aqui para a gente as alternativas, né? Então, a alternativa será efetuada as alternativas. Reparem para a gente aí, a primeira aí. 1. Haverá fornecimento de aparelhos e próteses, órteses, instrumentos e auxílio para a locomoção quando a perda ou da redução da capacidade funcional puder ser atenuado pelo seu uso e de equipamentos necessários à habilitação e reabilitação socioprofissional. Item está correto. Inciso 3. Será efetuado transporte do acidente do trabalho, a qual é necessário. Perfeito? O item também para a gente está correto, hein? Marcamos para a gente aí apenas a alternativa 1 e a terceira estão de acordo. Lembrando que a segunda também está correta, mas a segunda não encaixa nas alternativas oferecidas para a gente aí. Perfeito? Então vamos para mais uma alternativa aí para a gente, mais uma questão para a gente. Olha só. Então, fechando aí para a gente, vamos continuar a nossa revisão. Outro ponto que nós temos aí, dá uma olhadinha aí para a gente aqui no quadro. Questão também de analista, né? Uma questão bem extensa. Sabemos que quando as provas são de previdência, a parte de previdência realmente o aluno tem que dominar.
Você tem que realmente dar uma martelada na Constituição, na parte de Seguridade Social, na parte da Previdência, Saúde e Assistência. Tem que realmente ler várias vezes ali pontos específicos da Lei 8.212, 8.213, porque você vai se deparar aí com mais de 20 questões, podendo ser 20, 16 questões na prova. Então faz uma grande diferença dominar direito previdenciário. Dá uma olhadinha pra gente aqui. A quem compete nos termos da Lei 8.213/91 gerar estatísticas sobre o total de empregados ou sobre as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes, habilitados fornecendo quando solicitado aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados. Então, peraí. Ele quer saber a quem compete fornecer essa estatística. Então, vamos lá. Pra gente aí, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social e Ministério do Trabalho, Serviço Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Indústria e Ministério do Trabalho e Ministério do Planejamento. Bem, vocês vão observar pra gente, letra da lei, artigo 93 aí pra gente, parágrafo 2º. Repare o que a letra da lei deixa bem claro aí para vocês. Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverá gerar estatísticas sobre o total de empregados ou vagas preenchidas por reabilitação, deficiência, habilitados, fornecendo, quando solicitado, aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados. Então, nesse caso, pra gente aí, resposta correta, letra B pra gente. Perfeito até aí? B, desculpa. B é um erro, né? Letra B. Letra B, o item está correto, Ministério da Previdência Social e Ministério do Trabalho. Está em vermelho ali a E, mas não faz o menor sentido o Ministério do Planejamento. Resposta correta aí pra gente, letra B. Próxima questão pra gente aí. Assinale a alternativa que contém informações corretas sobre o auxílio-doença. Vamos lembrar algumas regras do auxílio-doença. Primeiro, auxílio-doença, ele é um benefício dado ao segurado, não aos dependentes, somente aos segurados. Lembra que esse auxílio-doença pode virar um auxílio-acidente, que é um caráter indenizatório. Lembro vocês que o auxílio-doença, ele exige uma carência para você gozar do benefício, pelo menos 12 contribuições, perfeito? Para que você tenha, exceto se houver acidente de qualquer natureza ou aquelas doenças elencadas nas portarias do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência. Outra coisa bacana quanto ao auxílio-doença, que você vai receber 90% do salário de benefício, não é 100% durante o auxílio-doença. Ele não tem prazo, pode progredir para uma aposentadoria por invalidez, pode acontecer um auxílio-acidente quando tiver redução da sua capacidade laborativa. Esse benefício caracteriza dado ao segurado. Então vamos ver aqui algumas questões sobre ele. Primeiro, ele está perguntando para você a partir de que data você recebe esse benefício. Então, antes da gente ler os incisos, é importante que a gente dê uma lida na letra da lei. Então, vamos pegar aqui a letra da lei, artigo 59 da Lei 8.213. Reparei no quadro. Auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, lembra que tem carência, perfeito? Ficará incapacitado para o seu trabalho, para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, pontos importantes. Por quê? Existe o auxílio-doença que será pago uma parte pelo empregador e o auxílio-doença que é pago integralmente, tá, aos demais segurados, não na condição de empregador. Então, olha só um ponto aí. Artigo 60, na tela. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado que contar no 16º dia. Então, o que você vai destacar pra gente? O auxílio-doença será devido ao segurado empregado. Então, lembra dos segurados obrigatórios que nós temos? Contribuinte individual não tem esse 16º dia. Tá? Empregado doméstico não tem esse 16º dia. Trabalhador avulso não tem esse 16º dia. E segurado especial não tem esse 16º dia. Esse 16º dia é somente quem está na condição de empregado. Perfeito? Olha o que determina a lei. Auxílio-doença será devido ao segurado empregado ao contar do 16º dia do afastamento da atividade. No caso dos demais segurados, é contada a data do início da incapacidade. Parágrafo 3º da lei, artigo 59. Artigo 60. Durante os primeiros 15 dias consecutivos do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa pagar ao segurado empregado. Então, os primeiros 15 dias de afastamento, quem paga é a empresa, mas somente para quem está na condição de empregado. Já você que é um contribuinte individual,
Você que é um trabalhador avulso, os primeiros dias já serão pagos pelo INSS. Então, caso afastamento superior a 15 dias, você terá direito a receber esse benefício desde o primeiro dia do seu afastamento. Perfeito? Já na condição de empregado, você recebe uma parte pelo empregador e daí diante do 16º dia em diante pelo INSS. Então, destaca pra gente. Vamos ver aqui as alternativas que foram oferecidas pra gente na questão aí de 2014. Então, na tela pra gente é isso. Auxiliar doença nos termos da Lei 8.213. Primeira alternativa pra gente. Auxílio doença será devido ao segurado empregado ao contar do 15º dia. Já encontramos o primeiro dia. Ao contar do 16º dia do seu afastamento. Então, a primeira A está errada. B de bola. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado, ao contar do 16º dia do afastamento da atividade. E no caso de demais segurados, a contar da data do início da incapacidade, enquanto ele permanecer incapaz. Questão B para a gente está correta, está a letra da lei, não há do que se questionar. Repararam que o grande segredo dessa matéria é realmente conhecer a lei. Olha só, C. Durante os primeiros 15 dias úteis, não há de se falar nada de 15 dias úteis, então já encontramos um erro aí na questão, tá? D de dado aí pra gente, o auxílio doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, constituirá uma renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício. Como você viu no nosso curso, a renda mensal nesse caso não será de 100%, tá? Esse benefício não garante 100%. Em cima do valor do salário de benefício, será calculado 91% do salário de benefício. E cadê do salário que receberam? Salário de benefício. Então é calculado o seu salário de benefício, em cima dele 91%, lembrando que não poderá ser inferior ao salário mínimo. Outro ponto aí pra gente. E pra gente, a empresa que dispuser de serviço médico próprio, olha que interessante, é um ponto da lei, terá o seu cargo e exame médico abono de faltas correspondentes ao período referido na lei. Muito importante isso, está realmente escrito na lei. Somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 dias úteis torna a questão errada, tá? Realmente a lei prevê que a empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio terá seu cargo e exame médico abono das faltas correspondentes ao período referido em lei, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica, tá, nos prazos que ultrapassar 15 dias. O erro está aí para gente, 15 dias úteis. Então vamos dar uma olhada na resposta correta. A resposta correta foi a letra B. Reparem aí na tela, pra gente. Auxílio doença será devido ao segurado empregado que contar o 16º dia de afastamento da atividade, no caso de demais segurados, a contar da data do início da incapacidade, enquanto ele permanecer incapaz. Então, como vocês estão vendo aí, simplesmente a letra da lei. Vocês notaram que algumas questões utilizaram como maldade, né, a expressão dias úteis, né? Realmente, onde não existia úteis, foi colocado aí dias úteis, um pega bem sutil, leva o aluno a cometer erros. Vamos mais um pouquinho, gente. Mais uma questão pra gente aí, tá? Questão do 2008 aí do INSS, tá? Feita aí pelo CESP, para analista de seguro social de formação em arquitetura 2008. Vamos dar uma olhada aí. Considere que Marília, aposentada, e Lucília, pensionista do INSS, olha só, faziam planos para visitar familiares durante o mês de janeiro. Então nós estamos falando de duas pessoas aí, uma aposentada e uma pensionista, né? Uma recebe aí a aposentadoria, outra recebe uma pensão, né? No caso aí nós estamos falando da pensão aí por morte. Faziam planos para visitar familiares durante o mês de janeiro e para avaliar sua disponibilidade de recursos financeiros, resolveram tomar em média os valores do benefício que receberam durante um ano para calcular o valor da gratificação natalina. Bem, presta bem atenção, isso aí não está na Lei 8.212, nem na 8.000, na verdade estão presentes na lei, mas elas têm uma cópia do texto constitucional. Então, melhor a gente ir lá na parte de Previdência Social da letra da Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, artigo 201, parágrafo 6º diz: a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos no mês de dezembro de cada ano. Então, não interessa a média, certo? Interessa o valor que é pago no mês de dezembro. Então, o valor que é pago no mês de dezembro será o valor da sua
do seu valor da sua gratificação natalina. Então, a gratificação natalina, então o que ele fala pra gente? Voltando para a questão aí. Considere que Marília é aposentada e Lucélia é pensionista do INSS, faziam planos para visitar familiares durante o mês de janeiro. Para avaliar sua disponibilidade de recursos financeiros, resolveram tomar por média os valores do benefício que receberam durante o ano para calcular o valor da gratificação. Isso aí está errado. Natalina, quem iria receber? Lembro que é chamado pelo segurado pelo pensionista como 13º, mas a letra fala na gratificação natalina. Nessa situação, Marília e Lucélia escolheram um procedimento de cálculo errado, pois a gratificação natalina de aposentados e pensionistas tem por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Olha que questão, uma questão típica do CESP, né? É uma questão típica do CESP. Adora um texto, né? Confunde, às vezes a pessoa já encontra um erro ali e não lê o resto da questão. Claro que isso é uma falha. Então, nesse caso, você viu que a questão começou errada e no final ela se corrigiu. A questão está certa, baseada no artigo 201 da Constituição. Deixei bem claro para vocês o parágrafo 6º. Mais uma questão para a gente aí. Olha só. FUNRIO, tá? 2014, direito INSS aí. A concessão da prestação pecuniária no regime geral da Previdência depende do período de carência. Bem, as famosas carências. Vamos lembrar nossas carências aí. Vamos ver se eu deixei aqui para vocês aqui. Olha só, coloquei para a gente uma das carências aqui para a gente aqui como um gabarito aqui para a gente, tá? A concessão da prestação pecuniária no regime geral da Previdência depende do seguinte período de carência. Tá? Artigo 26 da Lei 8.213, que traz aí o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12 contribuições. Nós também, volta para mim, sabemos que existem outros períodos de carência. Existem benefícios que não têm carência. Por exemplo, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial exige do candidato a pleitear essa aposentadoria que ele tenha como carência 180 contribuições. Perfeito até aí? Nós vimos também que para gozar do salário maternidade, alguns tipos de segurados obrigatórios têm que apresentar pelo menos 10 contribuições para ter direito. Lembrando que alguns são isentos, no caso do salário maternidade. Mas você lembra, você que está na condição de empregada, você que está na condição de empregada doméstica e trabalhadora avulsa, a carência é 0. Mas se você é um segurado facultativo, uma segurada facultativa, uma contribuinte individual, nesse caso, em uma segurada especial, vocês terão que comprovar para a gente, para ter direito a esse benefício, pelo menos 10 contribuições. Então não adianta se tornar uma segurada hoje na condição de contribuinte individual e já está grávida que não terá direito ao benefício. Você terá que comprovar para a gente pelo menos 10 contribuições. E sempre falando do segurado especial, que é tudo muito diferente para ele, mas exige pelo menos 10 contribuições. Lembrando que o cálculo de contribuição para o segurado especial, aquele produtor rural, o meiro, o esposo, os filhos, no caso dos filhos ali de até 16 anos, é importante destacar que para os filhos, no caso do segurado especial, aquele regime de economia familiar, é a partir de 16 anos, gozam do benefício. Lembra que a contribuição é feita por cima da dupla produção, mas vai ser estendida a todos, a esposa, ao filho maior de 16 anos. Perfeito até aí? Então vamos para a questão. Olha o que determina para a gente a questão aí. Bem, FUNRIO, concessão de prestações pecuniárias, reparei para a gente, a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial e o abono de permanência em serviço, encontramos o erro da questão aí, realmente nós temos 180 contribuições mensais, a idade, a tempo de serviço especial, mas abono de permanência em serviço não há de se falar de contribuições. Perfeito? B de bola pra gente. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial, 120 contribuições. O item está errado, sabemos que são 180 contribuições. C pra gente aí, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 24 contribuições. O item está errado, são 12 contribuições, salvo, não é? Salvo situações em que você tem o quê? Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, se você sofreu um acidente de qualquer natureza ou aquelas doenças já pré-existentes, né,
não pode ser doença pré-existente em regra, aquelas doenças elencadas no Ministério do Trabalho, no Ministério da Previdência Social, previstas no direito trabalhista também. Outro ponto bacana, então, para a gente é a questão está errada, que o prazo aí da alternativa C aí seria 12 meses. A D de dado, nossa resposta correta aí, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, em regra exige 12 contribuições, salvo acidente de qualquer natureza ou doença prevista no Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência. A E está errada por conta do quê? Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria, abono de permanência, aí 180 contribuições para a gente aí, o item está errado para a gente. Vamos para mais uma questão. Vamos novamente, FUNRIO 2009, novamente, tá? Uma questão de 2009 aí da FUNRIO. Olha o que ele determina para a gente. Com relação à manutenção da qualidade de segurado, tá? Independente das contribuições na forma da Lei 8.213/91. Repare que a FUNRIO tem esse carinho de perguntar para você de acordo com a letra da lei para evitar discrepâncias ou recursos. Então, olha só para a gente aí. Mantenha a condição de segurado. Bem, olha só coisa bacana. Falamos isso durante o nosso curso, que é o famoso período de graça. Olha só, quando eu falo para você de período de graça, você lembra que o fato de você ser trabalhador e perder seu emprego não extingue automaticamente a sua condição de segurado do INSS. Você goza da graça. Nós lembramos de ponto importante do nosso curso. Você que era um empregado, perdeu seu emprego, independente da condição, você teria direito a 12 meses na condição de segurado. Se você sofreu alguma doença e por conta desse afastamento, você também tem aí 12 meses na condição de segurado. Tivemos pontos importantes, por exemplo, quem está recebendo auxílio reclusão, deixa o regime fechado e o semiaberto, vai para o regime aberto, naquele momento você terá direito aí a 12 meses, perfeito? Você tem direito a 12 meses. E aí tinha aquela discrepância quanto quem estava no serviço militar obrigatório. Você era trabalhador, foi pego no serviço militar obrigatório, serviu a pátria por 12 meses, terminou ali, vai procurar emprego. Durante aquele período que você era empregado, era segurado obrigatório e gozava dos benefícios. Foi militar, durante aquele período, regime próprio dos militares. Terminou o serviço militar, por ter sido empregado antes, você terá direito, após o término do serviço militar, 3 meses. Apenas 3 meses na condição. E o auxílio reclusão, 12 meses. Mas a quem serve a nação, apenas 3 meses. E também o segurado facultativo. Você, segurado facultativo, foi lá de livre e espontânea vontade, fez a sua filiação, efetuou o pagamento, não é? Está inscrito no regime, está contribuindo mensalmente, por algum motivo para de contribuir. No mês que você para de contribuir, perde o benefício? Não perde. Terá direito a 6 meses de carência. Então vamos para a questão. Olha só, primeira questão, letra A para a gente aí. Mantenha a condição de segurado em até 6 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas. Não, incorporado às Forças Armadas, sabemos que infelizmente é 3 meses. Perfeito? A questão está errada. Letra B. Mantenha a condição de segurado em até 10 meses após cessar a segregação, o segurado acometido doença de segregação compulsória. Doença de segregação compulsória é 12 meses. Perfeito? C. Mantenha a condição de segurado em até 12 meses de contribuição, o segurado que deixar de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social e estiver suspenso. Opa, encontramos a nossa resposta. Letra C pra gente. E qual é a resposta errada? Por que o motivo da D está errada? Mantém condição de segurado em até 24 meses após livramento do segurado retido ou recluso. Sabemos que o item está errado, porque esse aí teria direito a 12 meses. E a letra E, mantém a condição de segurado em até 3 meses após cessação da contribuição na condição de segurado facultativo. Segurado facultativo, como vimos, ele goza de 6 meses. Então a resposta correta ficou para a gente a letra C de casa aí para a gente, tá? Mantém a condição 12 meses. Perfeito até aí? Voltamos já.